Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos contar a história de um dos modelos que fizeram sucesso aqui no Brasil, o Volkswagen Passat. Fique até o final para conhecerem sua história, ok? E deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo e qual outro veículo você gostaria de ver aqui no canal. A história do Passat começa bem antes do seu lançamento. No fim dos anos 60, a Volkswagen adquiriu a NSU, Neckarsulm Strickmaschinen Union, fábrica também alemã. Com a compra desta montadora, a Volkswagen assumiu um projeto que a NSU possuía para substituir seu moderno modelo RO80, criando o K70, sedã de tração e motor dianteiro refrigerado a água, algo inédito para a Volkswagen. Porém, o modelo não obteve um bom número de vendas e a Volkswagen precisava de um novo sedã médio. A Audi, já incorporada ao grupo Volkswagen, produzia um carro médio, 3 volumes, de linhas mais harmoniosas que o K70. Este era o Audi 80. A Volkswagen, então, entregou a Giorgio Giugiaro, um dos mais conhecidos designers de automóveis do mundo, a missão de modificar o desenho do Audi 80 para que a própria Volkswagen produzisse um modelo feito sob a mesma plataforma. Giugiaro modificou a parte traseira da carroceria, criando um fastback, e assim surgiu o Passat. O nome, assim como Bora, Sirocco e Santana, é de um vento que sopra na Europa, neste caso, de leste para oeste, dando a ideia de velocidade. Em 1973, o Passat chegava ao mercado alemão, iniciando sua história de sucesso. Em junho de 1974, apenas um ano após o lançamento na Alemanha, o Passat chegava ao Brasil. Inicialmente foi oferecido apenas com 2 portas nas versões básica, L Luxo e LS Luxo Super, refrigerado a água, tração dianteira e estrutura monobloco que até então só existia na Kombi. O Passat ia de encontro a todas as características básicas dos Volkswagens brasileiros até então. O circuito de freios, por exemplo, atuava em sistema duplo diagonal. Caso um dos sistemas falhasse, uma roda de cada eixo, em lados opostos, ainda se manteria funcionando, evitando a perda dos freios do mesmo eixo. O motor 1.5, única opção, proporcionava 65 cavalos de potência. No fim de 1974, a versão 4 portas foi lançada, já com o modelo 75, ampliando o leque de opções ao comprador. Porém, a aversão do consumidor brasileiro aos carros de 4 portas não fez dessa versão de carroceria um sucesso de vendas, sendo hoje um modelo raro de ser encontrado. Neste ano, o Passat conquistou seu primeiro título de carro do ano pela revista Auto Sport. O ano de 1976 foi um marco na história do Passat. Neste ano ocorreu o lançamento da versão TS, Touring Sport. A versão esportiva do Passat tinha motor 1.6 de 80 cavalos, carburador Solex, duplo alemão e frente de 4 faróis redondos. Uma faixa preta cruzava a lateral do TS um pouco abaixo das maçanetas e dava o toque esportivo de acordo com os padrões da época. No interior, detalhes como o volante esportivo e o console com voltímetro, relógio de horas e manômetro de óleo. No painel, onde nas versões mais simples existia o relógio de horas, havia o conta-giros. Foi um sucesso, sendo o sonho de consumo dos jovens da época. Se tornou esportivo da Volkswagen, apressando o fim do saudoso SP2. A versão de 3 portas foi lançada também em 76, nas versões L e LS. Com enorme tampa traseira e possibilidade de rebater o banco traseiro, o Passat tinha sua capacidade de carga aumentada para 610 litros, até a borda inferior do vidro traseiro, ou 1.010 litros até o teto. 2 versões foram lançadas em 78, a LSE, Super Luxo Executivo, e a Surf. A primeira foi durante muitos anos o carro mais luxuoso da Volkswagen. O LSE tinha a mesma frente de 4 faróis, redondos do TS, além do motor 1.6. O interior recebia um melhor acabamento, detalhes como um apoio de braço central no banco traseiro, o mesmo console do TS
e ar-condicionado. A versão Surf, ao contrário da LSE, era uma versão bastante simplificada do Passat, com para-choques, espelho lateral, maçanetas e frisos pretos. O Passat Surf lembrava as versões SE que a Chrysler fabricou para o Dart e Dodge 1800. O Polara, sendo uma versão mais acessível com um toque esportivo, a versão Surf tinha o mesmo motor 1.5 das versões básicas e alguns acessórios, como bancos com encosto alto e para-brisas verde. Em contrapartida, os cintos de segurança eram de 2 pontos e o painel era mais simples. As rodas eram cinza grafite e os bancos tinham desenhos em vermelho, azul e preto. A primeira reestilização veio em 1979, quando, seguindo a tendência do Audi 80 lançado em 1976, os faróis redondos cederam espaço aos grandes faróis retangulares e as setas passaram dos para-choques para as extremidades dos faróis. Os para-choques ganharam ponteiras plásticas padrão da época. O estofamento também mudou e o volante passou a ter um diâmetro menor. A versão TS agora tinha a faixa preta lateral abaixo dos vidros, e assim como a versão LSE passou a ter a mesma frente das outras versões. Logo surgiu a versão a álcool, fazendo do Passat o segundo carro movido por este combustível no Brasil. Em 1980, o Passat conquista pela segunda vez o título de carro do ano pela revista Auto Sport. A segunda reestilização ocorreu em 1983, quando o Passat teve sua frente novamente alterada, passando a utilizar 4 faróis quadrados. As setas retornaram aos para-choques, sua posição de origem, e olhos de gato na cor âmbar passaram a ocupar as extremidades onde antes ficavam as setas. O motor 1.5 foi aposentado, ficando o novo 1.6 MD270 como única opção disponível. O lendário TS foi substituído pelo GTS, Grand Touring Sport. A versão GLS Gran Luxo Super foi lançada e ficou por pouco tempo no mercado. Novas mudanças em 1985. O Passat ganhava para-choques envolventes e novas lanternas, ficando com uma aparência mais moderna. Por dentro, um novo painel. O câmbio passou a ter 5 marchas. As versões de 3 portas e LSE Paddock foram extintas. Em 1986, os motores 1.6 MD270 foram substituídos pelo AP600 e o AP800, deu lugar ao AP800S. Em junho de 1986, um excedente de unidades do Passat LSE que eram destinadas ao Iraque foi oferecido ao mercado nacional. Apesar de possuir características diferentes do gosto brasileiro, como estofamento vermelho na maioria das unidades e 4 portas, a aceitação pelo modelo foi muito boa, pois ele contava com itens de conforto como bancos recaro e ar-condicionado de série, por um bom preço. O motor era o antigo MD270 e o câmbio possuía 4 marchas, medidas para facilitar a reposição de peças no Iraque. Como exigências do deserto, radiador de cobre e 4 ganchos de reboque, um em cada extremo dos para-choques, o Passat iraquiano, como ficou conhecido, foi vendido no Brasil até o ano de 1987. Mas, infelizmente, a Volkswagen não dava mais a devida atenção ao Passat, destinando esse privilégio à linha BX e Santana. Aliás, para a Volkswagen, o Passat deveria ter saído de linha já em 1985. Isso só não ocorreu em decorrência do contrato de exportação firmado com o Iraque na época. Aos poucos, a montadora deixava clara sua posição de abandono ao Passat, o privando, por exemplo, de equipamentos já comuns na época, como vidros elétricos e direção hidráulica. Melhorar o Passat seria roubar consumidores dos outros carros da Volkswagen, e isso não interessava. Finalmente, no dia 2 de dezembro de 1988, a Volkswagen suspendia a produção do Passat no Brasil, deixando saudades da imensa legião de fãs. Algumas unidades ainda chegaram a ser produzidas com o modelo 89. Nos seus 14 anos de produção, 897.829 unidades foram fabricadas, incluindo as destinadas à exportação. Para o mercado interno,
foram destinadas 676.819 unidades. Mas a história do Passat não parou por aí. A terceira geração, nunca comercializada oficialmente no Brasil, foi lançada na Alemanha em 1988, com um visual bastante agradável, sem a grade frontal. O ar entrava no motor por baixo do carro e em volta do símbolo Volkswagen. A partir desta geração, apenas a versão 3 volumes, somente 4 portas, e a Peru estariam disponíveis. No Brasil, apenas as duas primeiras gerações do Passat foram produzidas. A segunda geração é o nosso Santana, que nunca levou o nome Passat. Cogitou-se essa possibilidade quando da reutilização do modelo em 1991. A primeira geração do Passat, com carroceria conhecida como Tipo 32, foi produzida na Alemanha até o fim de 1980, quando sofreu grande reutilização e tomou as formas do nosso primeiro Santana. Lá, além da versão 3 volumes e perua que tivemos no Brasil, havia ainda a versão hatchback, chamada Quantum, com um desenho mais parecido com a primeira geração. Em 1993 foi lançada a quarta geração, novamente com a grade frontal. A quinta geração apareceu em 1998, com linhas bem mais suaves e maior comprimento. Mais de 3 décadas depois, essa história de sucesso ainda parece longe de terminar. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.